Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da interação do ensino e o cotidiano escolar. O que é essa interação do ensino, da informática? Eu preciso fazer a interação dessa informática com o conhecimento produzido pela escola. Como já foi falado anteriormente, a questão da transversalidade, a questão da interdisciplinaridade, utilizar essa informática que permeia esse conhecimento para fazer essa interação do cotidiano escolar, fazer com que todos os âmbitos da escola interajam através da informática. Então vamos lá. O ensino é informática. Houve época em que era necessário justificar a introdução da informática na escola. Hoje já existe consenso quanto à sua importância. Entretanto, o que vem sendo questionado é a forma com que essa introdução vem acontecendo. Então, mais uma vez, não se questiona o uso da informática na escola. Com tanta produção de conhecimento, com tanta velocidade nas informações, é imprescindível o uso da informática dentro da escola. Mas de que forma? Como é que essa informática interage com os outros setores da escola? Ou interage com o conhecimento já produzido na escola? Então, é inquestionável a necessidade da presença da informática na escola. Mas de que forma nós estamos fazendo isso? De que forma é necessário repensar isso? O ensino e a informática. A informática não é uma ferramenta neutra que utilizamos simplesmente para apresentar um conteúdo. Quando a usamos, estamos sendo modificados por ela. Então, a partir do momento que eu tenho acesso à informação, a partir do momento que eu utilizo essa informática, eu também me modifico. Eu já ultrapasso uma barreira de conhecimento que eu tinha. E utilizando a informática, eu consigo fazer essa superação, eu consigo ter esse crescimento em termos de conhecimento, né? Então, ela não é uma ferramenta neutra que eu vou utilizar e não vai me acrescentar. Pelo contrário, ela é transformadora. O conhecimento de informática age como uma ação transformadora do meu conhecimento, né? A grande discussão atual, dentro do currículo, né, como é que eu posso utilizar esse computador? Como é que esse computador pode ser utilizado como apoio no desenvolvimento de conteúdos em sala de aula? Para fazer isso é necessário, para fazer com que essa interação aconteça, é necessário fazer com que o ambiente evite aulas descontextualizadas sem vínculo com as disciplinas. E a informática é um meio prazerosíssimo disso. Por quê? Porque é carregado de informações, é carregado de dinamicidade, é carregado de cores, é carregado de movimento. Então, é um carro-chefe para acabar com essa descontextualização. Então, ao trazer um tema para a sala de aula de qualquer assunto, de qualquer área de conhecimento, a informática, o conhecimento em informática me permite fazer com que esse conhecimento seja mais dinâmico, esse processo seja mais atrativo, isso seja mais prazeroso, né? Então, o vínculo entre as disciplinas pode ser criado ou pode ser aprimorado através do uso da informática, porque eles já existem. O conhecimento não é fechado em gavetas separadas, ele tem uma certa conexão de uma área para outra, mas essa conexão com o uso da informática, ela fica mais clara, ela fica mais precisa, ela fica mais até fácil de ser feita. Eu não posso desconectar um currículo de outro currículo e essa conexão a informática pode fazer. Então, eu só consigo fazer essa introdução, essa interação da informática no ambiente escolar se eu tiver essa preocupação de não trazer aulas descontextualizadas, de não trazer aulas sem vínculos entre essas áreas que permeiam o conhecimento do qual eu estou falando ou do qual eu estou buscando. Ainda falando de currículo, a solução para que essa interação ocorra de modo efetivo é inserir a informática no projeto pedagógico da escola e não somente deixando-a presa em uma sala com horário fixo e sob responsabilidade de um único professor. Nunca, de maneira alguma, esse conhecimento vai acontecer de forma contextualizada, dinâmica, produtiva, se tiver apenas aquele horário, aquele momento, uma pessoa só tomando de conta do laboratório ou do espaço em que essa informática pode ser difundida. Tem que fazer parte do projeto pedagógico da escola, tem que fazer parte do projeto comum de todos. Então, todos envolvidos no processo buscam usar a informática como meio para difundir esse conhecimento, para construir esse conhecimento. Então, eu não posso restringir isso a uma pessoa que fica coordenando o processo. A figura do coordenador existe e é necessária, sim, a gente vai até falar disso mais à frente, mas não é responsabilidade apenas dele, né? Eu faço uma alusão ao processo de leitura e escrita. Se a gente for deixar que só o professor de língua portuguesa ensine o nosso aluno a escrever, a escola não consegue cumprir o seu papel. Porque ler e escrever bem é uma responsabilidade de todos os componentes curriculares da escola.
Enquanto professora de matemática, eu devo sim corrigir a escrita do meu aluno. Enquanto professor de história, de geografia, eu preciso corrigir, construir e reconstruir a escrita desse aluno, né? Então, isso serve, essa ideia serve para a questão do conhecimento de informática. É dever, é necessidade de todos. Não é só o coordenador de informática que deve ficar responsável por isso. Deve sim ser um fator, um objetivo, um planejamento de todos, né? Um processo pedagógico de todos. Diante dessa nova situação, o professor é convocado, né? Essa convocação, eu acho ela bastante subliminar, ela é quase que uma obrigação. Você vê, você percebe isso pela questão do comportamento dos nossos alunos na escola, a refletir sobre essa nova realidade, repensar a sua prática e construir novas formas de ação para também construí-la. Não é fácil mudar o jeito de dar aula, não é fácil mudar a forma de planejar, principalmente porque nós fomos induzidos a um processo contínuo e sair desse processo contínuo não é fácil, mas é necessário. Se eu quiser fazer uma interação prática e efetiva da informática com o contexto todo escolar, eu tenho sim que repensar a minha prática, que reconstruir a minha forma de lidar com o conteúdo. Ah, tá, então eu vou só fazer uma aula diferente com o uso do computador, mas diferente como? Daí entra meu planejamento. Eu vou planejar essa aula para que sentido? Para que objetivo? Então, isso deve ter claro o início, né? O meu objetivo, o meu propósito, o meio com o qual eu vou construir isso e o meio com o qual eu vou avaliar isso, se realmente o meu objetivo foi atingido. Então, é necessário que para informática básica acontecer de forma efetiva na escola, o professor também mude o seu jeito de pensar informática, de pensar qualquer tipo de conteúdo, utilizando o computador como ferramenta pedagógica. Novas habilidades são exigidas dos professores para que estes sejam agentes transformadores e assumam o papel de facilitadores do conhecimento e não mero transmissor de informação. Isso aqui já foi falado demais, né? Então, a gente precisa nos capacitar, a gente precisa se apropriar da tecnologia e a gente precisa agregar ao planejamento o uso da tecnologia. Mais uma vez, uma tarefa super difícil. Primeiro, a questão da capacitação, né? A gente precisa estudar, a gente precisa se fomentar de elementos. Eu não posso oferecer uma coisa que eu não tenho. Como que eu vou construir conhecimento em informática se eu não os possuo? Né? Às vezes a gente encontra professores, é uma realidade atual, que tem dificuldade de abrir um e-mail, de anexar um arquivo ao e-mail. Então, é uma rede de comunicações, né, uma rede de comunicação que eu preciso estar inteirada, que eu preciso estar inserida, para que eu também ajude os meus alunos a se inserirem. E essa inserção só acontece com conhecimento. Para isso eu tenho que me capacitar, sair da minha zona de conforto e buscar conhecimento. Segundo, se apropriar da tecnologia, né? Que tecnologia é essa? O que essa tecnologia me oferece? É uma tecnologia por ser tecnologia ou ela tem alguma efetividade no uso da minha vida? Vai realmente alterar? Eu gosto sempre de dar como exemplo a calculadora, né? É uma tecnologia, uma calculadora simplérrima, de mais, menos, subtrair, mas que modificações que isso trouxe para a minha vida? Então, se apropriar dessa tecnologia, se apropriar dessas modificações possíveis e agregar ao seu planejamento. De que jeito? De 15 em 15 dias, uma vez na semana? Não sei. Isso vai depender do seu contexto, isso vai depender da sua realidade, mas que não dá mais para fazer planejamento de aula por elas em si mesma, que não dá mais para ignorar a necessidade de agregar essa dinamicidade, de agregar esse movimento, de agregar esse atrativo maior, que é o conhecimento da informática, não tem como mais negar. Então, no seu planejamento, você vai decidir de que forma, você vai decidir de que maneira, mas no seu planejamento, ela tem que estar construída. Determinei o assunto que eu vou trabalhar, de que forma esse assunto eu posso permear com a informática, de que forma eu posso buscar outras áreas de conhecimento, de que forma eu posso expandir isso ao meu aluno, né? Então, é uma questão de necessidade mesmo. Prosseguindo, essa interação ela pode acontecer de várias formas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. No primeiro momento, a gente tem que reproduzir a sala de aula na sala de informática, né? Eu preciso fazer com que essa sala de informática também seja a minha sala de aula.
Então, é um momento durante o qual a preocupação central é observar a ferramenta. Ou seja, eu não posso permitir que numa determinada aula eu planejei, fui ao laboratório e essa aula fuja do meu controle. Lá, diante da ferramenta, essa ferramenta vai ser utilizada para outras finalidades que não seja a que eu me propus naquele momento. Então, o professor tem que ter bastante cuidado na hora de elaborar esses elementos que ele vai utilizar naquela aula. Mas, um dos primeiros pontos dessa inserção efetiva é transformar a sala de aula no seu laboratório de informática, ou vice-versa. No segundo momento, as mudanças ocorrem mais na forma de trabalhar a aula, preocupando-se em explorar a ferramenta para ajudar no processo de aprendizagem. É nesse momento que surgem os softwares de autoria, os simuladores e os projetos dos alunos. Muito interessante a gama de softwares educativos que nós possuímos, matematicamente falando, software de escrita, os próprios jogos, né? Agora, um jogo, por exemplo, de caça-palavras, ensino fundamental 1, vou dar um exemplo aqui básico. Se eu, enquanto professor, não preparei, não me planejei, princípio, meio e fim de utilização desse jogo, eu vou levar para a sala de aula, os meninos vão entrar na internet, fogem dali para um outro tipo de trabalho, brincam, se divertem e a minha aula não tem sentido, né? Então, esse segundo momento é necessário explorar a aprendizagem, mas com a ferramenta aqui do lado. Eu posso caçar a palavra, mas o que essa ferramenta vai me facilitar no caça, no uso desse caça-palavra? A rapidez do movimento do mouse, né? A rapidez da mudança da figura, de que forma essa figura vai ser construída. Então, tudo isso são elementos para se serem pensados. E, principalmente, gente, a questão do conhecimento. Existe uma gama de softwares aí disponibilizados para o professor, mas eu preciso conhecê-los, eu preciso saber manusear. Não adianta ter tantos e eu não saber manusear, porque eles são inúteis, são obsoletos. Então, a gente retorna de novo para aquele ponto de que eu não posso oferecer uma coisa que eu não tenho, que é conhecimento. No terceiro momento, é marcado pela preocupação com o processo de aprendizagem, pela interdisciplinaridade. Olha aí, a inter aparecendo novamente. Existe uma busca de alternativas para tentar reorganizar o saber, dando chance ao aluno de ter uma educação integral. Muito discutido esse termo de integral, essa formação integral, esse trabalho integral da escola. Mas integral de que forma? Aí eu retorno lá nos tipos dos conteúdos. Integral na forma de saber o procedimento adequado para utilizar, saber o conceito para aplicar esse procedimento e saber me portar diante desse conhecimento. Ter uma postura ética, ter uma postura moral, social aceitável, ter responsabilidade, manter a segurança em torno da minha pessoa, em torno das outras pessoas. Então, formação integral é isso. Eu saber fazer, eu ter conhecimento conceitual para saber, eu ter conhecimento dos procedimentos que eu utilizo para fazer e ter uma postura ética diante daquilo ali. Então, é um globo de habilidades que eu só consigo se eu trabalhar todo o meu conteúdo, todo o meu conhecimento de escola em torno desse trabalho global, certo? Um quarto momento é marcado pela transcendência. Bastante interessante esse nome. O que viria a ser transcendental? A gente tem que perpassar, tem que ultrapassar os muros da escola, escola bairro, escola cidade, escola mundo. É o momento da troca, da comunicação e participação comunitária. É o momento da aprendizagem cooperativa. A preocupação é o processo de aprendizagem mais voltado para uma interação social. E a rede faz isso, né? A informática faz isso, a gama de informações hoje do mundo faz isso. Me faz perceber como um ser social, um ser que não está só no mundo. Tanto é a velocidade que as informações acontecem. Acontece alguma coisa do outro lado do mundo, instantaneamente a gente já está sabendo aqui. Né? Então, o que isso me traz de bom? Quais são as vantagens de ter tanta rapidez na velocidade da informação? Eu só vou ter vantagem se eu conseguir transformar essa informação em conhecimento. Senão, ela é informação por informação, como está aí aos montes. Mas de que forma eu posso utilizar isso para mim, para a minha vida? Então, isso é transformação de informação em conhecimento. O ambiente escolar, já falei para vocês da questão do laboratório de informática, né?
A sala de aula tem que ser transferida para o meu laboratório de informática e eu devo utilizar os softwares educativos para desenvolver esses conceitos. Então, um software educativo ele só vai ter finalidade, ele só vai ter praticidade, só vai ter uso efetivo se construir algum conceito. Senão, esse software educativo existe por existir. Ele só vai facilitar a minha vida enquanto agente transformador da educação se me ajudar a construir conceitos. A internet na escola, primeiro a gente usa ela como ferramenta, né, e a sua característica é acesso à informação. No segundo momento, a gente observa que ela é uma rede de comunicação. Até nós próprios, a partir do momento que a gente toma consciência do poder de comunicação, a gente costuma participar de projetos, de eventos colaborativos mundiais, a partir de listas de discussões, né, os nossos fóruns, por exemplo. Então, a internet ela passa a ser utilizada, passa de ser desconfigurada apenas como ferramenta e passa a ser o quê? Um meio de comunicação efetivo, né, que traz realmente aí, resultados práticos para a nossa vida. Então, para que essa interação de informática aconteça, é necessário que o projeto político da escola contemple isso, defina todas as pretensões e a sua proposta educacional. É muito interessante. Tem que ter o coordenador, né? Tem que ter um planejamento. Essa interação só vai acontecer se o coordenador fizer essa ponte, esse gerenciamento aí dos recursos necessários, fizer essa mobilização dos professores, um planejamento que garanta a introdução engajada no projeto pedagógico e de forma que a direção também ofereça esses recursos necessários ao professor. Chegamos ao fim de mais uma aula. Deixo aí esse subsídio para vocês se aprofundarem, não é o suficiente. Então, vamos buscar mais informações a respeito de como fazer a interação da informática na escola. Um forte abraço e até a próxima.